O direito real de servidão é um direito real sobre coisa alheia. O direito real de servidão, nós temos o proprietário de um prédio dominante exercendo sobre outro imóvel um direito de exigir desse outro imóvel chamado prédio serviente uma obrigação de dar, fazer ou não fazer. O proprietário do prédio serviente tem uma obrigação em favor do proprietário do prédio dominante de dar, fazer ou não fazer. Na servidão de trânsito, na servidão de passagem, o proprietário do prédio serviente tem uma obrigação de não fazer. Não fazer o quê? Deixar o proprietário do prédio dominante passar pelo seu imóvel. Vamos dar outro exemplo. Imagina que na região todo mundo quer plantar morangos. Eu sou proprietário de uma fazenda e Carol é proprietário de outra fazenda. E eu não quero ter concorrentes na produção de morangos. Eu chego para Carol e falo assim, Carol, eu te dou R$1 milhão para você jamais plantar morangos na sua fazenda. E mais, seja lá quem for o proprietário do seu prédio, se você vier alienar o seu prédio, o adquirente também não poderá plantar morangos. E mais, se eu vender o meu prédio, o adquirente do meu prédio poderá exigir do proprietário do seu prédio que não plante morangos. Negócio fechado? Negócio fechado. Lavramos uma escritura pública e levamos a registro e averbação. De forma que o meu prédio é um prédio dominante e o prédio da Carol é um prédio serviente. Seja lá quem for o proprietário do prédio serviente, não poderá plantar morangos. Seja lá quem for o proprietário do prédio dominante, poderá exigir do proprietário do prédio serviente que não plante morangos. Terceiro exemplo. A região é uma região árida. É uma região que sofre com a seca. O único proprietário que não sofre com seca é Carol. No prédio de Carol, no imóvel da Carol, na fazenda da Carol, tem um açude, tem uma represa com milhões e milhões de litros de água. E o Elcio tem que ficar mendigando água para Carol todos os dias. Um dia eu perco a paciência, chego para Carol e falo, olha Carol, R$1 milhão para todos os dias, 7 horas da manhã, você levar 10 mil litros de água para mim, num caminhão-pipa. Ela coçou a cabeça, esse negócio fechado. O que a gente faz? A gente lavra uma escritura pública e leva a registro e averbação. De forma que, seja lá quem for o proprietário do prédio da Carol, terá a obrigação de levar água em favor de, seja lá quem for o proprietário do prédio de Elcio, atualmente de Elcio, de levar água. O proprietário do prédio do Elcio é um proprietário dominante e o proprietário do prédio hoje de Carol é o proprietário do prédio serviente. Aqui nesse último exemplo, o proprietário do prédio serviente tem uma obrigação de dar e fazer. Dar o quê? Água. Levar o quê? Levar água. E a obrigação de fazer, levar água em prol do proprietário do prédio dominante. Portanto, é uma servidão de dar e fazer. As servidões, então, podem ser negativas, que é uma obrigação de não fazer, ou a servidão pode ser uma servidão positiva, onde o proprietário do prédio serviente tem uma obrigação em favor, obrigação positiva, obrigação de dar ou fazer em prol do proprietário do prédio dominante. Vou dar algumas características do direito real de servidão aqui agora. Primeira característica do direito real de servidão. Nós temos o prédio dominante e serviente, obrigatoriamente de proprietários diversos. Afinal de contas, eu estou dando aula de direitos reais sobre coisas alheias. O proprietário do prédio dominante, ele tem um direito real sobre coisa que pertence a outra pessoa. Um proprietário do prédio dominante tem um direito real sobre coisa alheia. Portanto, o proprietário do prédio dominante é uma pessoa, o proprietário do prédio serviente é outra. Em assim sendo, se o proprietário do prédio dominante adquirir a propriedade do prédio serviente e vice-versa,
ocorre um fenômeno que chama-se consolidação. E qual que é a consequência da consolidação? A extinção da servidão. A servidão se extingue pela consolidação. Se o proprietário do prédio serviente adquirir a propriedade do prédio dominante e vice-versa, funde-se, consolida-se em uma só pessoa as duas propriedades e se extingue a servidão. Então, primeira característica, o proprietário do prédio dominante é uma pessoa, o proprietário do prédio serviente é outra pessoa. Segunda característica, gera uma obrigação propter rem, ou seja, uma obrigação que acompanha a coisa. Vale dizer, independentemente de hoje ser constituída a servidão de Elcio para com Carol, seja lá quem for o proprietário do prédio hoje, Elcio será um proprietário do prédio dominante que poderá exigir o dar, fazer ou não fazer, seja lá quem for o proprietário do prédio serviente, que hoje é Carol e futuramente vai ser outra pessoa. O que é uma obrigação propter rem? É uma obrigação que acompanha a coisa, que tem poder de sequela. É uma obrigação ambulatorial, vale dizer, que acompanha a sorte da coisa. Terceira característica, são inseparáveis. E eu estou tratando de direito real sobre coisa alheia. O direito real sobre coisa alheia é acessório ao principal. Portanto, não existe uma servidão isolada da propriedade. A servidão acompanha a sorte da propriedade. A servidão é acessório, a propriedade é principal. E como nós sabemos, em homenagem ao princípio da gravitação jurídica, o acessório segue o principal. Então, primeira característica, são proprietários diversos. Segunda característica, geram obrigação propter rem. Terceira característica, a servidão é inseparável do principal. Quarta característica, impresumibilidade. Só existe servidão mediante registro. Só existe direito real sobre imóvel mediante registro. Se você quer ser proprietário, enfiteuta, superficiário, usufrutuário ou ter uma servidão, registre. Vá à matrícula imobiliária e registre. No caso da servidão, haverá registro e averbação nas matrículas imobiliárias dos dois imóveis, tanto o dominante quanto o serviente. Na matrícula imobiliária do dominante vai estar escrito: esse imóvel é dominante em relação ao imóvel matrícula imobiliária número tal que é serviente. Na matrícula imobiliária do serviente vai estar escrito: este imóvel é serviente em favor do imóvel dominante, matrícula imobiliária número tal. Portanto, a quarta característica é que servidão não é presumida. A servidão só existe mediante registro. Quinta característica é direito real. Se é real, possui poder de sequela e oponibilidade erga omnes. Todo direito real possui poder de sequela e oponibilidade erga omnes. Repito pela enésima vez, seja lá quem for o dominante, vai ser dominante. Seja lá quem for o titulado serviente, vai ser serviente, com poder de sequela e oponibilidade erga omnes. Sexta característica, tem duração indefinida. A doutrina aí diverge um pouco. Alguns doutrinadores falam que toda servidão tem prazo determinado e a doutrina mais moderna fala que a duração é indefinida. Uma servidão pode durar um dia ou pode durar para todo sempre. Essa que é a doutrina majoritária. A regra é que a duração é indefinida. Professor, posso estipular uma servidão por prazo determinado? Parte dos autores dizem que sim, parte dos autores dizem que não. Mas a essência da servidão é que ela é indefinida. Sétima característica, a servidão é inalienável. A servidão é inalienável. Por quê? Porque é acessório. Você não pode alienar o acessório sem alienar o principal. Portanto, não é possível alienar uma servidão. É inalienável. Oitava característica, as servidões são atípicas. Estão no Código Civil em rol números apertos, em rol exemplificativo, em rol não exaustivo. Você pode inventar servidão à vontade.
Dei 3 exemplos na aula de hoje. A servidão de passagem ou a servidão de trânsito, que é a mais importante, a mais comum. A servidão de não plantar morangos e a servidão de levar água. Dei 3 exemplos. Pode inventar servidão à vontade. O Código Civil traz exemplos de servidões, mas são apenas exemplos. Nona característica. Quem ofere o bônus arca com o ônus. Portanto, o direito de fazer, a obrigação de fazer a manutenção da servidão é do proprietário do prédio dominante. Quem ofere o bônus arca com o ônus. 10ª característica. Se a servidão estiver muito onerosa, pode o proprietário do prédio serviente abandonar a propriedade? Pode, é raro. Mas o artigo 1382 permite o abandono da servidão, o abandono da propriedade, por consequência, o abandono da servidão. 11ª característica, ela é removível à custa do serviente. Portanto, se eu tenho um direito de servidão de passagem, pode mudar de um lugar para o outro, desde que não prejudique o dominante? Pode. Quem é que paga por isso? O serviente. Então, essas são as principais características da servidão. Vamos agora classificar as servidões. Primeira forma de classificar. As servidões podem ser de direito público, que não me interessa, porque eu sou professor de direito privado, sou professor de direito civil, e as servidões de direito civil. Nas servidões de direito público, nas servidões de direito administrativo, como, por exemplo, as servidões de passagem de água, aqui em Minas Gerais a Copasa, passagem de energia elétrica, aqui em Minas Gerais a CEMIG, são reguladas por normas próprias. Aqui na servidão de direito civil, o proprietário do prédio dominante e o proprietário do prédio serviente, ambos são pessoas naturais ou pessoas jurídicas de direito privado. Segunda forma de classificar, as servidões rústicas e as servidões urbanas. Servidão rústica é para imóveis situados em zona rural. Servidões urbanas para imóveis situados em zona urbana. Terceira forma de classificar, as servidões podem ser positivas e negativas. O que é uma servidão positiva? É aquela que o proprietário do prédio serviente tem a obrigação de dar e ou fazer em prol do proprietário do prédio dominante. O que é uma servidão negativa? É aquela que o proprietário do prédio serviente tem a obrigação de não fazer em prol do proprietário do prédio dominante. O exemplo que eu dei na aula de hoje. A Carol não pode plantar morangos. É uma servidão negativa. É uma servidão de obrigação de não fazer. Servidão negativa, obrigação de não fazer. Servidão positiva, obrigação de dar e ou fazer. Quarta forma de classificar, servidão contínua e servidão descontínua. O que é a servidão contínua? É aquela cujo exercício independe da ação do homem. O que é a servidão descontínua? Só lembrar de descontínua. É aquela cujo exercício depende da ação do homem. Exemplo de servidão contínua, servidão de aqueduto. Antigamente, as águas eram distribuídas sobre a terra. Atualmente, as águas são distribuídas sob a terra. Aqui em Belo Horizonte, na cidade que eu moro, não tem nenhuma ruína de aqueduto. Mas no Rio de Janeiro tem várias ruínas de aqueduto. Na Europa tem centenas de ruínas de aquedutos. Porque antigamente as águas eram distribuídas nos aquedutos, sobre a terra. Então, se uma pessoa construía um aqueduto sobre a propriedade alheia, fazia uma servidão de aqueduto. As águas correm pelo aqueduto independentemente da ação do homem. Portanto, a servidão de aqueduto é uma servidão contínua, porque as águas correm sobre o aqueduto independentemente da ação do homem, sim por força gravitacional. Quinta forma de classificar as servidões, importantíssima, servidão aparente e servidão não aparente. Fácil de entender e importantíssimo. O que são as servidões aparentes? São aquelas que dá para ver a olho nu.
Servidão não aparente é aquela que não dá para ver a olho nu. As servidões de aquedutos são as servidões aparentes. Todo mundo vê um aqueduto. Os Arcos da Lapa, lá no Rio de Janeiro, aquilo lá é uma servidão de aqueduto. Todo mundo vê os Arcos da Lapa. Os Arcos da Lapa, na sua origem, eram um aqueduto. Então dá para ver. Uma servidão sob a terra, de distribuição de água embaixo da terra, é uma servidão não aparente, não visível. Não dá para ver. Um exemplo de servidão não aparente. Eu tenho um edifício em frente à praia. Entre o meu edifício e a praia tem um terreno vago. E eu pago para esse proprietário do terreno vago para ele não construir acima de 30 metros de altura. Por que eu faria isso? Para não fechar a minha vista de frente para o mar. Eu pago para ele, lavramos uma escritura pública, levamos a registro, de forma que ele, bem como qualquer proprietário futuro daquela terra nua de frente ao meu edifício, entre o meu edifício e a praia, não pode construir acima de 30 metros. Alguém passando por ali sabe disso só de olhar? Não. Tem que verificar a matrícula imobiliária. É um exemplo de servidão não aparente. Por que você tem que saber se uma servidão é aparente ou não aparente? Por que é importantíssimo? Atenção, porque somente servidões aparentes podem ser usucapidas. Atenção, somente servidões aparentes podem ser usucapidas. Observem que até agora, todas as servidões que eu contei teve origem na vontade das partes. Agora eu estou contando uma outra forma de constituição de servidão pela via da usucapião, artigo 1379 do Código Civil. O artigo 1379 do Código Civil diz que servidões podem ser usucapidas. Só existem duas modalidades de usucapião de servidão. A extraordinária, 20 anos, e a ordinária, 10 anos. Estranhamente, a usucapião extraordinária de servidão são 20 anos. Por que estranhamente, professor? Porque a usucapião extraordinária de propriedade, o maior prazo são 15 anos. Estranho, né? Para usucapio principal, 15 anos, para usucapio acessório, 20. A doutrina diverge. Tem gente que fala que foi esquecimento do legislador, que reduziu o prazo da usucapião de propriedade e esqueceu de reduzir o prazo da usucapião de servidão. E tem doutrina que fala que foi intencional, para dificultar um pouco. Mas o 1379, o artigo 1379 do Código Civil, fala que somente servidões aparentes podem ser usucapidas. 20 anos sem justo título e boa-fé, usucapião extraordinária, e com justo título e boa-fé, a usucapião de servidão por 10 aninhos. Observe só o que eu vou contar agora. Eu sou proprietário de um prédio de frente ao mar, mas entre o meu prédio e a areia da praia tem o prédio de Carol. Então tem o meu prédio, contíguo ao meu, o prédio de Carol, e contíguo ao prédio de Carol, a areia da praia. Do meu prédio até a praia, 300 metros. Eu passo pelo prédio de Carol sem constituição de servidão, sem escritura pública, sem registro. Eu corto o caminho, porque eu sou surfista, pelo prédio de Carol, e Carol deixa. Carol é gente boa, não se incomoda. Eu não trago nenhum prejuízo, eu passo ali, Carol, sem nenhum dano a você, em silêncio, não te incomodo. E você sabe disso e não se incomoda. Durante 20 anos, de forma mansa, pacífica e ininterrupta, como se proprietário de prédio dominante fosse, não sou porque eu não tenho registro, eu assim me comportei, de forma mansa, pacífica e ininterrupta, com ânimos de proprietário de prédio dominante. Ou seja, eu penso que tenho direito e me comporto como se fosse. Não tenho, porque eu não registrei. Carol morre. Deixa eu isolar. Carol morre. Carolzinha, filha de Carol, é chata. Chega pra mim um dia e fala: ô surfista, você não vai passar mais aqui não.
O que é isso, Carolzinha? Tem mais de 20 anos que eu passo aqui. Sua mãe nunca criou problema de forma mansa, pacífica, ininterrupta. Eu acho que eu tenho esse direito. Sempre me achei que eu tenho esse direito. Afinal de contas, pela rua, são 30 quilômetros a mais. E Carolzinha falou assim, não passa. Eu falo assim, passo sim, porque eu usucapi a servidão de trânsito. Eu usucapi a servidão de passagem. Por quê? Atenção para uma súmula do STF, uma súmula muito antiga e muito importante. Súmula 415 do Supremo. Quando o Supremo julgava matéria infraconstitucional, editou a súmula 415, que vigora até hoje. E a súmula 415 do Supremo Tribunal Federal diz o seguinte, olha, uma servidão de trânsito, ainda que não titulada, ainda que sem documento, ainda que sem escritura pública, ainda que sem registro, uma servidão de trânsito, uma servidão de passagem, ainda que sem documento, mas contínua, inclusive com a manutenção da passagem, o Elcio surfista com enxada, eu sempre estou limpando ali para não dar mato e eu conseguir passar numa boa, ela é tutelada pelas ações possessórias, de forma que se Carolzinha colocar uma porteira impedindo a minha passagem, eu posso ajuizar uma reintegração de posse para ali passar. Se Carolzinha turbar a minha passagem, eu posso ajuizar uma manutenção de posse em meu favor. Se Carolzinha ameaçar obstar a minha passagem, eu posso ajuizar um interdito proibitório em meu favor. Repetindo, a súmula 415 permite a uma pessoa que passe pelo imóvel de outro, ainda que sem registro, mas de uma forma tranquila, mansa, ininterrupta, inclusive com obras de manutenção da passagem. Essa servidão que inicialmente pode ser considerada uma servidão não aparente, passa a ser considerada uma servidão aparente. E mais, o seu titular pode ajuizar ações possessórias contra quem obstar a sua passagem. Vale dizer, ajuizar uma reintegração de posse em caso de esbulho, uma manutenção de posse em caso de turbação e um interdito proibitório em caso de ameaça. Bom, se a súmula 415 fala que a servidão de trânsito passa a ser considerada uma servidão aparente, e a súmula 415 fala que o seu titular é titular de ações possessórias, resultado da obra, resultado do raciocínio jurídico, servidões de passagem podem ser usucapidas. Em outras palavras, muito cuidado ao deixar os outros cortarem caminho pelo seu prédio. Porque você está deixando, um dia essa pessoa que está cortando caminho, ou várias pessoas cortando caminho, pode ser instituída uma servidão sobre a sua fazenda, sobre o seu lote. Muito cuidado em ser gente boa, ok? Súmula 415 do STF. Tá aí um sobrevoo, amigo, sobre o direito real de servidão. Um direito real sobre coisa alheia, onde nós temos dois proprietários de prédios diversos. O proprietário do prédio dominante, que ofere o bônus, e o proprietário do prédio serviente, que arca com o ônus em prol do proprietário do prédio dominante. Tá aí um sobrevoo sobre o direito real de servidão. Um abraço.